Seguinte, tem uma outra polêmica muito grande, um assunto que tem que ser debatido com bastante seriedade, que é uma acusação de racismo no Bavi. O jogador do Bavi, do Bahia, disse que foi ofendido, sofreu uma ofensa racial. Vamos ouvir o que disse o René Júnior, jogador do Bahia. É inadmissível no mundo de hoje, no século que nós vivemos, acontecer essas coisas. Mas sou maior que isso aí, não é qualquer palavra que vai me botar para baixo. Queria estar aqui para falar dos 3 pontos, que foi muito importante para nós. Mas eu queria que eu, meus filhos, todos os outros negros fossem julgados pela personalidade, não pela cor da nossa pele. Ele sabe o que ele falou. Muito me perguntaram se eu ia dar queixa. Não vou dar queixa não, sou maior que isso aí. A maior punição vem do homem lá de cima, a maior punição vem de Deus. Teve mais jogadores do Vitória que veio me perguntar o que tinha acontecido. Tinha jogadores que estavam perto, pediram para eu não dar queixa, me pediram desculpa, ele próprio veio me pedir desculpa, se eu não me engano, na hora que o Edson estava caído. Mas foi o que eu falei, cara. Sou maior que isso aí. Quero falar dos 3 pontos. Tenho muito orgulho da minha raça. Tenho muito orgulho de onde eu vim. E não é qualquer palavra proferida a mim que vai me botar para baixo. Toda vez que eu visto a camisa do Bahia é pela minha família. E é por eles que eu tenho que correr. É por eles que eu tenho que lutar. É difícil, né? Ser chamado de macaco dentro do seu país, no estado da Bahia, que, se eu não me engano, a maioria da população é negra. No país dele, a maioria da população é negra também. Mas cabeça boa, bola para frente. Ele sabe o que ele falou, não tenho mágoa de ninguém. Mas, infelizmente, isso acontece. Alguns anos atrás aconteceu com o Aranha. Eu tive a oportunidade de falar com o Aranha, sei o que ele agora eu sei o que ele sentiu, mas eu não quero me promover em cima disso não, porque o que eu tenho que falar é de futebol. Eu quero falar do que eu tenho feito pelo Bahia e continuar podendo ajudar o Bahia, e é disso que eu quero falar. A gente viu na imagem, ali em cima, estava destacada, aproximada a imagem, o René Júnior discutindo com o Trellis, que é, segundo esse depoimento do René Júnior, quem o acusou, fez ofensa racial. Só para situar que o presidente do Bahia disse que vai acatar a vontade do jogador no ponto de vista judicial, que não vai prestar uma queixa formal, mas esse é um assunto que tem que ser debatido com muita seriedade. Aí tem umas imagens de como foi a confusão, de como os jogadores do Bahia estavam claramente revoltados com a situação. O René Júnior disse que o jogador do Vitória chegou a pedir desculpas, mas é o tipo de situação, como ele disse, em 2017, no estado da Bahia, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, isso não pode acontecer e tem que ter punição, porque isso tem que ser exemplar. Claro que é a vontade do jogador de não querer se expor mais, não querer se desgastar mais ainda com um processo judicial, ter que prestar depoimento, ter que contar de novo o que aconteceu. Ele falou ali dos filhos dele. Tenho certeza que ele está pensando no mundo que os filhos dele vão crescer tendo que enfrentar essa questão racial até hoje. Mas se ele não denunciar, não vai haver punição. Se ele não tiver a coragem de levar isso adiante, vai ficar do jeito que está, a palavra de um contra a palavra de outro. Acho até que ele vai repensar, vai pensar direitinho, botar a cabeça no travesseiro e dar tempo de fazer isso amanhã. Tem que denunciar, sim. Tem que levar isso até onde ele puder levar. É que talvez ele esteja pensando, do ponto de vista pessoal, no desgaste, na exposição a que ele vai ter que se prestar. Mas ele já se prestou a isso, ele já está se desgastando, ele já está se expondo e vai fazer bem tirar, no mínimo, a condição primária de quem o acusou, né? O Trellis, chama-se Santiago Trellis, é colombiano, que também é um país majoritariamente negro, como é o estado da Bahia, como quase é o Brasil. E realmente não cabe, né? Nada justifica. Tem muita tradição latino-americana de usar essa ofensa racial de forma informal, principalmente contra jogadores brasileiros, no futebol. Isso acontece há décadas, quando o Brasil enfrenta principalmente determinados países. Não vou citar os países que todo mundo sabe, porque parece que é perseguição. Da Colômbia não é tão tradicional, mas é um país também majoritariamente negro. Não há explicação racional para uma ofensa dessa. O racismo não é uma questão do futebol, né? Racismo, graças ao futebol, a gente pode debater temas muito mais relevantes que o esporte, como racismo, intolerância,
com a fé das pessoas, com as orientações sexuais de cada um. E essa é uma questão judicial, policial. Injúria racial é crime. E eu concordo com o Lino. Entendo o lado dele, mas gostaria, como quem quer ver isso extirpado no mundo um dia, gostaria que todas as pessoas que fossem vítimas, não é o nosso caso aqui, mas todo mundo, o mundo ideal é que todo mundo que seja vítima de uma injúria racial, que denuncie, como disse o Lino, para isso não ficar impune. Esse é o mundo ideal. A primeira atitude dele deveria ser já tentar fazer isso constar em súmula, na súmula do jogo, chegar até o delegado da partida e fazer esse tipo de registro. O atleta não pode se omitir. Eu acho que o áudio só pode colocar se ele ouviu. Eu acho. Não, ele é obrigado, no mínimo, a registrar qualquer tipo de denúncia que ele seja feito. Depois vai ser feita a apuração, feita a investigação. Ele pode dizer, ó, o jogador disse que essa situação aconteceu. O jogador pode chegar lá para o delegado e dizer, aconteceu isso, gostaria que o senhor registrasse isso em súmula. Vai registrar o ponto de vista dele, depois vai vir o julgamento. Bom, daqui a pouco, provavelmente, a súmula já vai estar no site, a nossa equipe vai estar atenta ao site da CBF para ver se isso vai estar ou não na súmula do jogo.